Então, e aí, quem lembra quais são essas duas categorias que a gente tem de arquitetura? Tem arquitetura para uma coisa e tem arquitetura para outra coisa. Estilo arquitetônico, né? E estilo arquitetônico, muito bom. Estilo arquitetônico se preocupa com o quê? Tu gosta de estrutura, né? Que é uma estrutura de dados, né? É outra arquitetura do... Porra, o quê? Os componentes, né? Como é? Estilo arquitetônico é a arquitetura, é a parte que se preocupa com os componentes. O que são os componentes? Que a palavra assim, componente é bonitinha, né? Mas tem que ver se a gente sabe o que significa, né? Componente pode significar muita coisa. Tem uma característica própria. Não. Os nós, as comunicações, né? Não é? Não são os nós. Porque nós normalmente a gente pensa na parte física, né? E os componentes não são nós. Os pedaços de código, tipo, os pedaços de código, sei lá. É software, não é código, é software. Componentes são software. E esses software precisam se comunicar entre si, tem uma relação entre eles, né? Tipo, eu envio para você, você envia para ele. Software, cada um tem uma função no sistema e aí eles têm que interagir a partir de troca de mensagens. E o estilo arquitetônico se preocupa com como é que a gente organiza essa interação entre eles. Aí a gente fala da arquitetura em camadas, orientada a serviço, e a gente vai continuar falando de mais algumas arquiteturas hoje. Isso é com relação ao software. Então, poderia estar tudo distribuído, como poderia estar tudo na mesma máquina também, desde que você, porque você só está se preocupando com a relação entre o software e não onde você coloca o software no seu sistema distribuído. Quando você se preocupa em onde esses componentes serão colocados no sistema distribuído, vulgarmente dizendo em quais máquinas físicas, não necessariamente precisa ser uma máquina física, né? Poderia ser máquina virtual, mas em quais nós você vai colocar cada um desses componentes, aí a gente está falando de arquitetura de sistema. Tá? E aí a gente falou do estilo arquitetônico em camadas, em que cada camada ela é um componente de software, que ela pede coisas para camadas inferiores e presta serviços para camadas superiores, e essa relação não pode ser violada. E aí a gente falou das vantagens, desvantagens, que eu não vou revisar essas coisas, vocês sabem ler, vocês podem consultar. Aí a gente foi e falou da arquitetura orientada a serviço. E aí eu até peguei essa figura aqui durante a aula de uma página na web, coloquei no site, nos slides, para contextualizar a diferença entre a arquitetura em camadas e a arquitetura orientada a serviço. Deixa eu sair da frente da tela. E aí teve até alguém que falou assim, mas isso aqui pode ser visto como em camada também, porque tem o usuário, tem a lógica e tem o banco de dados, né? Fica igual aquela figurinha do lado de lá. E aí eu fui e expliquei, não, porque aquilo ali é o sistema todo, e aqui você está olhando só para uma parte. O sistema todo é, na verdade, um aglomerado de vários subsistemas, que inclusive têm que interagir entre si lateralmente, né? E aí quando você tem isso aqui, você tem vários subsistemas sendo organizados para construir um sistema. Vários subsistemas distribuídos, né? Ali você não tem vários subsistemas distribuídos, aqui você tem vários subsistemas distribuídos. E isso aqui tem característica da arquitetura orientada a serviço. Tá? E aí a gente falou das vantagens e desvantagens de cada um. E aí chegamos aqui na arquitetura baseada em eventos, só que o Flamengo ia jogar e a gente foi fazer a chamada e acabou a aula. Não sei se vocês lembram disso, né? Em 10 minutos o jogo praticamente já acabou também. É bom assim, quando o Flamengo resolve botar emoção, não tem muita graça não. Quando o Palmeiras botou emoção. Na arquitetura baseada em eventos, deixa eu ver aqui se tem um slide mais bonito para falar essa coisa. Os processos, eles publicam, deixa eu ver se eu falo das notificações aqui, não me fala. Ela é uma estratégia para você ter uma forma menos acoplada de comunicação. Normalmente quando você pensa que tem dois se comunicando, a gente já imagina, só dá para dois se comunicarem se um conhecer o outro, né?
A não ser que você trabalhe no ramo de drogas, porque aí você não quer conhecer quem é que fabrica, porque aí o cara vai pensar assim, pô, daqui a pouco a polícia vem, me encontra, e aí vai acabar com o meu negócio todo, então você começa a botar os intermediários, aí ninguém sabe quem é o intermediário, né? Então, aqui dá pra gente pensar numa coisa assim também. Processos para eles efetivamente se comunicarem, eles não precisam conhecer um ao outro diretamente, desde que eles conheçam algum intermediário em comum. E aí eles fazem a comunicação a partir desse intermediário. Aí pensar, mas só isso, né? Só botar um intermediário, na verdade, só está deixando a comunicação mais lenta e ainda assim está permitindo que só dois se comuniquem. E não, aqui já é diferente, porque quando você tem um intermediário, duas coisas que a gente ganha. Uma é, quando um está enviando e o outro está recebendo, os dois não precisam estar ativos ao mesmo tempo. Porque o cara que envia manda lá para o intermediário, ele desaparece, dorme, vai fazer outra coisa, não importa. E, eventualmente, quando o receptor da mensagem aparecer, o intermediário vai e entrega para ele. Então você já evitou a necessidade de os dois terem que estar ativos e participando da comunicação ao mesmo tempo. Cada um participa quando der. Igual o WhatsApp, né? Não sei se vocês são iguais a mim que tem aversão a ligar para as pessoas. Já acho que ligar é ruim. Igual agora, tá certo que agora foi telemarketing. Ah, pô, tu tá no meio de alguma coisa, tua mente está pensando em alguma coisa diferente, do nada vem uma ligação para mudar o assunto completamente, sabe? Estou pensando aqui em como é que eu vou explicar arquitetura baseada em eventos para vocês, aí me liga alguém para falar, sei lá, do serviço do meu carro que está no mecânico. Não quero pensar nessa porcaria agora, sabe? Agora eu estou querendo pensar na aula. E a comunicação com o WhatsApp, ela já me oferece esse tipo de desacoplamento. Pô, você quer mandar uma mensagem para mim? Você manda na hora que você quiser. Eu vou receber a notificação e te respondo na hora que eu quiser. Na hora que eu responder, ela vai chegar para você e você vai ver a resposta na hora que você quiser também. Agora não é mais uma comunicação em que eu e você temos que estar disponíveis juntos ao mesmo tempo. Tanto que tem aquelas conversas assim no WhatsApp que duram o dia todo, né? Que você fala oi, aí passa meia hora depois, oi. Aí vem uma hora depois, tudo bem? Porra, fala logo. Aí passa mais uma hora até a pessoa falar o que queria falar e depois passa mais meia hora até você responder o que você tinha que responder. E assim vai. Mas talvez se dependesse dos dois estarem ali ao mesmo tempo falando, aquela conversa não ocorreria naquele dia. Porque sempre quando um está disponível, o outro está ocupado e vice-versa. Igual um professor, Rodrigo, não sei se vocês já conheceram, Rodrigo Salvador. Ele estava querendo falar comigo sobre como é que é o comprovante de participação da aluna dele lá, que ele tem que escrever para a aluna ganhar atividade complementar. Aí ele falou, Guerra, tá disponível? Aí eu vi uma hora e meia depois. Ih, cara, foi mal, tô sim, pode falar comigo. Aí, uma hora e meia depois ele foi e mandou a resposta. Eu falei, vamos fazer o seguinte, na segunda a gente conversa. Aí tá bom, hoje é segunda, mas ele não mandou mensagem nenhuma, aí tá bom, fui resolver minha vida. 3 horas da tarde ele mandou mensagem, eu só vi 4h20. Aí eu, ih, cara, foi mal, só vi agora, tô disponível sim. Quando eu vi que ele tava começando a digitar, eu falei, pô, você tá digitando, tá disponível, né? Eu vou ligar pra ele. Liguei e desligou na minha cara. Não podia, estava justamente escrevendo que não estava disponível, mas que depois ele me ligava. Mas aí ele me ligou rapidinho e eu resolvi a história. Mas vocês entenderam a diferença de uma comunicação em que exige acoplamento temporal, que é os dois estarem disponíveis ao mesmo tempo, e uma comunicação que não exige acoplamento temporal? E assim, tem gente que quer acoplamento temporal e, sei lá, cara, é só para chamar a atenção, porque tipo, não muda em nada se a pessoa tivesse avisado para você antes. A vizinha lá de casa, Rafael, você está disponível? Eu, não, estou no trabalho. Ah, então depois eu falo com você, porque tem que ser pessoalmente. Estou pensando, caralho, maluco, tá morrendo, tem 80 anos de idade a mulher, vai ter que fazer uma cirurgia. Ela vai falar, ah, não, é porque o menino estava varrendo a rua. Sabe, nada de importante, mas bota aquele drama assim, que tem que ser pessoalmente. Vocês, alunos, querendo falar com a coordenação, porra, manda e-mail. E-mail é ótimo, você tem tempo para pensar, para articular suas ideias, expressar o que você quer. Aí vocês vão, mandam e-mail. Querido professor, estou com problemas de saúde, queria fazer o curso todo de SI remotamente, EAD. Eu falo, tá bom, criatura, não pode. Aí você fala, coordenador, meu pedido não foi atendido, quero falar com você pessoalmente. Por quê? Você quer ouvir um não na cara? Você acha que eu não tenho coragem de falar um não na tua cara?
Eu só tenho coragem de falar não para você se for por e-mail, né? Se você me pedir alguma coisa aqui agora, eu fico acanhado, né? Me sinto intimidado. Pô, moro do lado da minha casa, minha vida, pô, vou ficar intimidado porque você está querendo falar pessoalmente comigo que quer fazer o curso EAD. Tá, acoplamento temporal, entendidos, né? Então uma vantagem de você ter um intermediário é isso. O problema é que agora o intermediário é que tem que ficar disponível o tempo todo, né? Mas assim, não tem uma solução mágica para as coisas também, né? Não tem muito como fugir das coisas. É isso aí mesmo, o intermediário tem que ficar disponível. Mas o que? Você consegue também um desacoplamento referencial. Algumas vezes, quem manda sabe quem vai receber e quem recebe sabe quem está mandando, quando é uma comunicação só 2-2, né? Tem situações que não. Tem situações que é tipo, você só manifesta interesse com relação a algum tipo de conteúdo. Vamos dizer, não é exatamente isso, mas vamos lá. Você chegou numa loja que vende livros e você falou, queria o livro do Harry Potter. E o cara fala, não temos o livro do Harry Potter, mas quando chegar a gente notifica você. Tá bom, tu vai embora, na hora que o livro aparecer, eles te chamam, mas você sabe quem foi que levou o livro pra lá? Nem tem que saber, pô. E o cara que fornece o livro da loja tem que saber quem é que está comprando? Também não. Aqui dá para fazer o paralelo com o negócio das drogas, né? Um número de telefone que é pré-pago, que não está associado a nenhum CPF, você liga e fala, quero bagulho. Aí o cara fala, estará na esquina tal, não sei o que, passa lá às 5 horas. Tá certo que quem está vendendo sabe quem está comprando, mas quem está comprando não sabe quem está vendendo. Uns exemplos bons, né, para trazer a coisa para a realidade de vocês. Um estilo Paulo Freire de ensino. Tá bom? A isso a gente dá o nome de desacoplamento referencial. Quem envia não sabe quem está recebendo, quem recebe não sabe quem está enviando. Aqui a gente consegue os dois tipos de desacoplamento. Isso é ótimo. Porque agora, quando você estiver desenvolvendo o seu código, você não tem mais que se preocupar com tal processo tem que me mandar uma mensagem. Você só tem que se preocupar com eu preciso receber tal mensagem, não importa quem está mandando. Vai mandar quem tiver a responsabilidade de mandar aquela mensagem. É chamado de arquitetura baseada em eventos porque inicialmente pensou-se em utilizar essa arquitetura só para notificar que coisas aconteceram, tipo, olha, o conteúdo que você queria já está no banco de dados, o cliente já fechou a porta, alguém invadiu o perímetro da sua casa, era o tipo de coisa que era enviado como informação. Daí a arquitetura baseada em eventos. Como que vocês fazem isso pensando no ambiente de vocês de desenvolvimento de software? O cliente solicitou a criação de um pedido, é um evento, você não sabe qual é o pedido, mas você sabe que o cliente solicitou a criação de um pedido. Ou uma informação do tipo, o serviço tal parou de funcionar e teve que ser reiniciado às 8 horas e 15 minutos. É um evento, você não sabe qual é o motivo pelo qual o serviço parou de funcionar, você só sabe que parou. Ou evento tipo... validação da transação financeira concluída com sucesso. Não é a comunicação com os dados bancários nem nada, é só uma notificação de tipo, valeu, tem dinheiro, foi debitado. Isso é que a gente pensa como eventos. Quando você pensa vamos pensar na história do carrinho. Um item foi adicionado no carrinho, isso é um evento. Qual item? Aí você tem que ir lá no carrinho para olhar. Então você separava o dado do evento o evento aconteceu alguma coisa que pode envolver uma criação de um dado, uma deleção de um dado ou uma modificação de um dado. E se você quiser saber qual foi essa modificação ou que dado é esse, você tem que ir lá no repositório de dados para você consultar. Tá? Só que a gente não precisa ficar, embora como é que é? A inspiração para esse tipo de arquitetura tenha surgido pensando em eventos, não quer dizer que as mensagens que são trocadas não possam transmitir os dados efetivos. Se é a temperatura, você pode transmitir diretamente a temperatura e não dizer só um evento, a temperatura subiu, né? Manda logo qual é a temperatura. Então, as notificações são tipicamente eventos, mas podem transportar dados também.
Só que como tem um intermediário, o objetivo é desacoplamento e tal, o ideal é que essas mensagens sejam mensagens pequenas, que você manda em uma mensagem só, né? E não uma mensagem enorme, 1 GB de mensagem, que você tem que sair fragmentando aquilo em vários pedaços, enviando vários pedaços. Então, tudo que eu pensar que pode ser notificação, eu associo a eventos. Lembra, a arquitetura baseada em eventos não é só para notificações, tá? Mas, se você tiver algum tipo de notificação e você quiser enviar essa notificação, uma maneira de você enviar essa notificação é utilizando uma arquitetura baseada em eventos. Não quer dizer que ela é a única maneira, ela é uma maneira, tá? Mas digamos que o evento foi o exemplo que eu dei, a temperatura subiu. Ao invés de mandar uma mensagem dizendo a temperatura subiu, você já poderia mandar uma mensagem logo dizendo qual é a temperatura. Nesse caso, você não está mandando evento, você está mandando dado. A notificação de eu receber um Pix pode ser um evento. Isso, a notificação de você receber um Pix é um evento. Tá? Tudo bem? Mas o Guerra, esse exemplo que ele deu da notificação do Pix, ele não é uma coisa... só para fazer um paralelo ali com essa subscrição ali, né? A subscrição pública. Como você falou, a temperatura, você se inscreve lá no site de previsão do tempo e aí ele vai te atualizando. Isso. Ali está atualizando todo mundo que está inscrito naquilo ali. Isso. Mas o Pix é uma coisa pontual. A pessoa que recebeu o Pix vai receber a notificação, não é? É a mesma coisa? É a mesma arquitetura? Você não vai ter o desacoplamento referencial. Não, você vai ter o desacoplamento referencial, mas assim, quando você envia a notificação do Pix, você sabe quem é que está recebendo, porque é a pessoa que mandou, né? Ou a pessoa que recebeu. Mas você ainda tem o desacoplamento temporal. Porque vai chegar a notificação de que o Pix lá foi concluído com sucesso, mas você não tem que receber naquela hora que foi enviado. Você vai receber na hora que você estiver disponível para receber. E você ainda pode usar. Mas lembre-se, isso aqui é com relação à arquitetura. Não associem a arquitetura às informações sendo trocadas. Você pode construir seu sistema e fazer a troca de mensagens com a arquitetura que você quiser. Eu só estou apresentando mais uma proposta de arquitetura e tentando, de alguma forma, justificar por que faz sentido a gente ter isso. Não quer dizer que só posso implementar Pix ou só posso implementar site que informa a temperatura se eu usar essa arquitetura. Não é isso que está sendo dito aqui. Tá bom? Eu estou motivando, né, e mostrando a inspiração de quem criou esse tipo de arquitetura. Eu vi que jogo online usa muito isso, quando eles descrevem, né? Tipo, por exemplo, os jogadores para um evento e tem que atualizar muitas coisas dentro do jogo. Isso. Eles estão escritos nesse tópico, né? E ele dispara aquilo que dispara para todo mundo, senão ele vai ter que ter dependência de todo mundo. Ótimo exemplo, jogo multiplayer, né? Você vê o vídeo. Um jogo multiplayer. Não, O vídeo das videoaulas? tem o vídeo Tem um perfil no Instagram que o cara usa voz de ar, o Family Guy, e o cara fica pensando, como é que funciona o Discord? Legal. Maneiro. Isso é um ótimo exemplo. Porque no jogo multiplayer, os jogadores estão entrando e saindo o tempo todo. E a única maneira de cada jogador notificar suas ações para todos os outros, uma maneira, tá? Não é única, uma maneira seria que cada jogador nesse jogo sempre soubesse quais são todos os outros jogadores. Mas olha a sobrecarga no sistema que você tem. Se tivéssemos 10 mil jogadores e um jogador saiu, 9.999 jogadores teriam que ser informados da queda desse cara que saiu. Tá? E com uma arquitetura baseada em eventos, não. Você já tem um intermediário, esse intermediário conhece os 10 mil, mas cada um que estão jogando não conhece os outros 10 mil. Suas ações você só informa lá e as ações dos outros você só consome também de algum tópico. Tópico é o nome do... Como que o intermediário vai saber quem está querendo mandar o que para quem, né? Aí a gente tem esse conceito de tópicos. E a gente vai ver muito intermediário sendo chamado de broker, que é só o nome em inglês para intermediário, né? Broker também é chamado, uma tradução da corretora em inglês, né? Você tem no Brasil brokers que vende casas, você tem o broker de transação financeira para comprar, vender ações, então o broker é o intermediário. O papel dele é gerenciar os tópicos e os inscritos, né? Quem tem interesse em cada tipo de informação. E repassar as mensagens e até armazenar temporariamente as mensagens quando os destinatários não estiverem disponíveis.
E a gente vai falar mais disso quando a gente estiver falando da aula de comunicação. Mas você projeta a sua arquitetura para que a comunicação seja dessa forma. E isso funciona muito bem junto com a arquitetura orientada a serviços, em que um serviço não tem que saber quais são os outros serviços que existem. Você pode precisar de um serviço insere no carrinho, mas você não sabe qual é o serviço que é responsável por inserir no carrinho, deixa que o broker resolve isso. E a arquitetura centrada em dados, ela entra como uma contraposição à arquitetura baseada em eventos, porque nos eventos você pode não é nem só como se contrapõe a arquitetura baseada em eventos, não. Ela trabalhava junto com a arquitetura baseada em eventos. Porque, imaginem, vamos ver aqui de onde essas coisas todas surgem. A gente tem essa arquitetura aqui orientada a serviços. E aí tem um banco de dados para esse microserviço, tem um banco de dados, deixa eu pensar em um outro aqui. É verdade, tem um banco de dados para esse microserviço, tem um banco de dados para esse microserviço. Aqui, né? Esses dois aqui. Só esse aqui mexe nesse banco de dados, só esse mexe nesse banco de dados. Esse aqui não mexe em banco de dados nenhum, mas ele se comunica com esses dois. Eventualmente ele pode estar se comunicando com esse para pedir alguma coisa que está aqui. Né? E alguém pensou, para que eu vou pegar esse negócio que está nesse banco de dados, fazer uma leitura desse processo, talvez esse cara aqui esteja num nó, esse cara aqui está em outro nó, então isso aqui já é uma comunicação em rede, para depois esse cara ter que se comunicar em rede com esse cara aqui e mandar informação para ele. Por que esse cara aqui não pega direto no banco de dados? E essa é a ideia da arquitetura centrada em dados, que a comunicação entre os componentes, entre os processos que compõem seu sistema, não seja a partir de troca de mensagens direta entre os processos, mas seja a partir da leitura e escrita em um repositório comum. E com isso você economiza intermediários na hora de ficar fazendo a transferência das mensagens. Ao invés de pegar daqui, mandar para cá e daqui mandar para cá, esse aqui manda para cá direto. Tá? Aí, uma palavrinha da moda para contextualizar vocês dentro do que a gente pensa como arquitetura centrada em dados, Data Lake. Já ouviram falar nisso, né? Geralmente quando eu penso em Data Lake, eu não sei o que eu estou fazendo, então eu vou jogar um monte de dados num lugar, quem quiser chegar lá, pega, faz tipo um feirão, né? Um mercador de Madureira. Cada um chega lá, vende o que quiser, compra o que quiser. E essa é a ideia da arquitetura centrada em dados. Então, quando você tem uma arquitetura centrada em dados, você está indo diretamente aos repositórios onde os dados são armazenados, cada um chega, lê e escreve aquilo que precisa, e numa arquitetura baseada em eventos, não. Aqui está escrito barramento, mas é só para dizer que existe uma entidade que que intermedia a comunicação entre todos os outros componentes, tá? E a gente chama de barramento porque tem a possibilidade de um envia, todos os outros recebem, né? E isso é o conceito de barramento. Igual o ar aqui na sala, ele é o barramento. Eu falo, todo mundo ouve, não tem que sair falando com cada um individualmente. Um problema que você tem na arquitetura centrada em dados, ou melhor dizendo, perguntar para vocês, qual é o problema que vocês veem na arquitetura centrada em dados, onde todos os componentes eles podem ler e escrever dados no mesmo repositório? A autonomia de cada uma das partes pode, se não bem coordenada, alterar um dado de uma parte que outra parte depende. E de maneira que o componente A em parte funciona com o componente B. Tá, mas aí quando você fala o formato, seria tipo, um está usando o JSON do jeito X, o outro está usando o JSON do jeito Y. Esquema ou o próprio dado do repositório. Acho que cada componente vai processar, tem que ter uma lógica de processamento diferente. Então ele não vai só pegar, mas aí ele tem que tratar aquilo ali. Quando ele for botar de volta, como é que vai ser? Tá, digamos que já foi entrado num acordo como é que o dado tem que ser salvo, como é que ele tem que ser representado. Que outro problema vocês veem em cima disso? Concorrência, exato, concorrência. Muitos acessos ao mesmo dado. Múltiplos acessos ao mesmo dado. Qual é o problema de concorrência quando
vários processos leem e escrevem no mesmo dado que vocês aprenderam lá em... Hã? Starvation? Não, a palavra é starvation, mas está errado. Condição de corrida. Acertou na segunda, pensei que vocês fossem falar deadlock antes e alguma outra coisa também. Isso aí, condição de corrida. O que é condição de corrida? Acesso a um recurso compartilhado, disputa sobre um recurso compartilhado. Não é só a disputa, a condição de corrida é outra coisa. Assim, está relacionada a isso, mas não é só o fato de disputar. Ele pode escrever no momento errado. Tá, mas e aí o que acontece quando escreve no momento errado? Não, tudo bem, mas o que acontece de errado que a gente denomina como condição de corrida? Quando o processo Não tem bloqueio, né? Porque a gente não está falando de bloqueio, a gente está falando da condição de corrida. A condição de corrida é enquanto não tem bloqueio, cada um chega e faz o que quiser na hora que quiser. Pode ser que eu possa estar acessando o dado e alguém já ter operado. Isso, então a gente tem um problema que vocês aprendem lá em sistemas computacionais, que é inconsistência de dados. Tá? Esse é o problema, inconsistência de dados, que vem, claro, do fato deles estarem disputando pelo acesso ao recurso. Mas o problema que você pode ter dessa disputa é a inconsistência de dados. E aí, quando você quer impedir a inconsistência de dados, vem a história lá, Rafael, não é? Que o Rafael falou que então bloqueia. Quando um estiver mexendo, o outro não pode mexer. E aí o negócio que era para ser feito para agilizar as coisas, para todo mundo poder sair fazendo as coisas ao mesmo tempo, agora virou um gargalo, né? Porque enquanto um estiver mexendo, ninguém mais pode mexer naquele repositório. Então, a solução acaba saindo pior, o remédio acaba saindo pior do que a doença, né? Não quer dizer que não haja cenários em que isso aqui seja útil. Tem até um cenário que um ex-aluno aqui apresentou para mim que foi muito bom. Que estava desenvolvendo lá um sistema de e-commerce, eventualmente o serviço dá problema, né? Fica incomunicável, trava, aí você vai, resolve abortar e resolve reiniciar. E às vezes isso acontece no meio de uma transação, tipo, era uma transação de compra, antes da transação de compra ser concluída, teve algum problema no serviço lá, ele foi abortado. Pode abortar em qualquer momento, né? Pode ser no momento em que a pessoa criou a ordem, mas não tirou o dinheiro do cara, ou tirou o dinheiro do cara, mas não colocou o pedido como concluído para entregar. Eles sempre erram para prejudicar o cliente, né? Eu nunca vi alguém receber sem ter pagado, mas já vi gente que pagou e não recebeu, e aí teve que reclamar. Os programadores sabem muito bem de onde sai o dinheiro que alimenta ele, né? Então, se for para errar para alguém, erra para o cliente. E aí, como que ele utilizava uma mistura de arquitetura orientada a eventos com arquitetura centrada em dados? Se houvesse algum problema lá, que algum serviço travou e teve que reiniciar, o próprio processo responsável por reiniciar, ele gerava um evento tipo, olha, deu problema e tive que reiniciar tal coisa. Aí ele enviava para um broker lá, né, da arquitetura em eventos. Tinha algum outro processo que logava essas coisas, então ele... e além disso, esse cara que abortava, ele gerava um log, né, dizendo, deu problema, estava... Não, como é que era? Enquanto um processo estava fazendo lá as partes da compra, cada coisa que era feita ele logava. Agora o cliente clicou em pagar, agora eu estou verificando com a instituição financeira, agora a instituição financeira confirmou que ele tem o dinheiro e debitou o dinheiro, agora está na hora de eu fazer tal coisa. Então, como ele ia registrando tudo, no momento em que havia uma pane dessa, ele enviava uma notificação, teve pane, aí ele tinha um processo de recuperação de pane. Toda vez que ele voltava, ele via quais foram as últimas coisas que tinham sido feitas, ele via se estava consistente. Ele vinha, o cara clicou em comprar. Aí está dizendo aqui que verificou com a instituição financeira, está dizendo aqui que a instituição financeira confirmou e tirou o dinheiro dele. Mas não estou achando nada aqui dizendo que é para fazer, confirmando, né,
a compra e pedindo para entregar o produto para o cliente. Aí dali em diante ele ia e terminava de fazer a operação. E aí o legal disso é que a coisa ia funcionando ali meio caótica ao longo do dia, né? Se a pessoa já pagou, às vezes já pagou, aparece aquela telinha assim, né? Seu pedido foi concluído com sucesso e fica todo bobo feliz, né? Só porque disseram para você que está tudo certo. Não, não está tudo certo, só garantiram que você tinha dinheiro. Isso aí eu garanto para vocês. Agora, se aquilo ali vai chegar na tua casa ou não, é outro momento. Ele falava assim, o cliente já foi notificado que a compra foi concluída com sucesso e a entrega é em até 5 dias. Se teve algum problema que o pedido de entrega não foi feito, não é uma coisa que eu tenho que resolver imediatamente. Ele criou um processo lá que de madrugada ele ficava encontrando tudo que estava pendente e saía resolvendo. Então, tudo que foi compra, que aconteceu durante o dia, mas que o processo não concluiu, não foi até o final, de madrugada ele ia terminando de fazer as coisas que tinham ficado pendentes. Então, é uma maneira de você... a arquitetura centrada em dados era utilizada para o log, porque o log era um repositório em que todo mundo que ia fazendo coisas colocava lá o que tinha sido feito, e o processo que fazia a recuperação de problemas, toda vez que ocorreu algum problema, né, ele ia naquele mesmo repositório e vasculhava aquilo ali procurando por operações inconsistentes. Então a comunicação não está sendo feita diretamente de um processo para outro, mas é do processo indo num repositório onde outros escreveram lá para fazer a leitura. E o evento, porque a arquitetura baseada em evento era como ele notificava o processo que vasculhava de que, olha só, tem que vasculhar porque tal coisa aqui deu errado. Qualquer sistema que tem um fluxo de registro maior do que tipo de consulta também não tem outro problema, né, de condição de corrida ou beleza. Bom, esse sistema em particular ele não tinha um problema grande porque é o que a gente chama de eu não sei essas paradas de banco de dados, cara. Quem tem que perguntar essa coisa porque era de banco de dados. Mas acho que é banco de dados em coluna, ou time series, que a característica é só você sair escrevendo no final, sabe? Esse aí não tem problema, até porque não importa qual é a ordem, qual vem primeiro, qual vem depois. Tipo, se eu estou fazendo minha compra, a José está fazendo a compra dele, você está fazendo a tua, não faz muita diferença se primeiro está chegando o meu log, depois o dele, depois o teu, ou se está intercalando o meu com o teu com o dele, porque são coisas independentes. Aí eles já são bem otimizados para esse tipo de operação. E na hora que o cara estiver vasculhando, fazendo leitura, dá para fazer a leitura junto com a escrita, porque as escritas são no final e a leitura está acontecendo no início, né? E depois que você colocou, é uma outra característica desse tipo de repositório, você não muda mais. Né? Se você registrou, você só está colocando, só está tacando lá no final. Você pode eventualmente botar uma regra de tipo, sempre vou colocando no final e não guardo um histórico maior que 2 dias. Então tudo que for mais velho que 2 dias, você vai jogando fora. E isso aí já evita os problemas de concorrência. Tá? Você vê que tem gambiarra para tudo. E talvez a coisa que vocês mais gostem é a arquitetura baseada em recursos. A arquitetura baseada em recursos é uma forma de pensar em que você entende tudo no seu sistema como sendo um recurso e que esses recursos suportam 4 operações, que é criar recurso, deletar recurso, atualizar o valor de um recurso e obter o dado do recurso. Eu estava lembrando qual que faltava, sempre me enrolo nas ordens. Tá? E aí você pensa no teu sistema como um aglomerado de recursos que suportam essas operações e tenta desenvolver a lógica da sua operação em função de como vão ser essas atualizações e essas manipulações de recursos. Hã? Cookie? CRUD? Cara, mas a gente não usa isso nesse contexto aqui não. Quando você pensa no sistema CRUD, você está pensando mais no desenvolvimento de um sistema de banco de dados. Que é tipo, criei um cadastro para fulano, atualizei o cadastro de fulano, que deletei o cadastro de fulano. Nesse sentido que você utiliza CRUD. A filosofia é a mesma. Que é um recurso e que você suporta essas 4 operações. Mas aqui isso não está sendo utilizado para interação com o banco de dados. Isso aqui está sendo usado com o propósito de comunicação. Tá? Acho que é o propósito que é o que muda. Tá? Então, a comunicação em si,
ela só vai suportar esses 4 verbos aqui, né? A sua mensagem só pode ser de 4 tipos, ou é de obtém valor, cria, atualiza valor ou deleta o que tiver lá. E o que fica sob responsabilidade sua, do programador, primeiro, definir quais serão os recursos e segundo, definir quais serão os formatos das mensagens que serão enviadas. Quando você quiser pegar o valor do recurso, qual é o formato da mensagem que vem? Quando você quiser atualizar o valor do recurso, qual é o formato da mensagem que você envia? E qualquer um aqui que já tenha minimamente se preocupado em trabalhar com desenvolvimento web, já viu que a galera hoje em dia, o formato da moda para você enviar e receber essas informações é o formato JSON. E aí você só tem que especificar qual é o formato JSON. Eu falo da moda porque lá nos anos 2000 era XML. Né? E aí fizeram um negócio menos verboso, né? O XML é muito verboso. Também era aplicação SOAP. Mas o SOAP ainda tinha uma diferença, né? Porque no SOAP a mensagem XML, ela também carregava qual era a operação que tinha que ser realizada. E quando você vem para o REST, você não tem mais a mensagem dizendo qual é a operação que tem que ser realizada, né? Não é o JSON que diz qual é a operação. É o próprio tipo da mensagem que você manda. Se é GET, POST, DELETE ou UPDATE, que diz o que vai ser feito e você só suporta 4 operações. Com o XML e o SOAP, não. Ali você podia dizer, por exemplo, eu quero executar a função inserir no carrinho, eu quero executar a função atualizar o preço do produto, eu quero executar a função alterar o CPF da pessoa. A gente vai falar disso na aula de comunicação, mas funcionava muito como uma chamada remota de função ou procedimento, em que a mensagem que você mandava dizia para quem recebia qual era a função ou procedimento que você queria executar. E aí, com essa ideia da API REST, não, isso muda. Não existe mais a possibilidade de você mandar executar uma função. Só tem esses verbos aqui, né, que você vai trabalhar. E as operações que você faz sobre o recurso. É uma maneira diferente de pensar, né? Se você já desenvolveu das duas formas, você já viu que a forma de pensar quando você desenvolve é diferente, né? Eu só consumia isso, nunca projetei. Não, mas a forma de pensar é diferente. Mas assim, tem pelo menos mais um verbo aí que seria um patch, mas isso é de uma versão nova da HTTP. Porque isso aqui eu estou falando como a coisa surgiu, né? Não estou falando também de HTTP, eu estou falando do REST lá de 2003, como ele foi pensado. O HTTP depois, de versão 2.0, né, ele incluiu um verbo novo, mas o REST tradicional funciona em cima desses 4 verbos. Tá? E ele ficou muito popularizado no meio web, porque a comunicação web já é HTTP por padrão, ninguém vai mudar isso, né? Tá lá desde os anos 70. E aí você não tinha nem que mandar uma mensagem dizendo se você está executando GET, POST, DELETE ou UPDATE, você já usa isso em cima do HTTP. E o conteúdo mesmo da mensagem, ou seja, o payload, só tem que ser o dado e não a operação que tem que ser realizada, porque o HTTP já te dá isso de graça. Então, acabou ficando muito popularizado para desenvolver serviços web em função da característica do HTTP. Certo? Outra coisa também é que na arquitetura baseada em recursos, como você está pensando no teu sistema como um aglomerado de recursos que suportam essas 4 operações, cada recurso precisa ter um identificador. Alguma coisa que identifique unicamente aquele recurso. E o mundo web ele já é baseado em cima das URLs, que é o caminho que você especifica, que identifica unicamente um recurso. Então, e o HTTP funciona em cima de URLs, né? Então tudo isso você reaproveita, que é uma maravilha do HTTP. O que não quer dizer que o padrão arquitetural REST, lembre-se, REST é padrão arquitetural, demorou para eu entender por que era, mas agora eu entendo o que é. REST é um padrão arquitetural, não tem que ser feito obrigatoriamente sobre HTTP, não tem que ser feito obrigatoriamente com URL. Tanto que eu já tive um aluno de mestrado que implementou um modelo de comunicação REST utilizando a arquitetura baseada em eventos. Tinha um broker e as mensagens, ele definiu os tipos de mensagens que ele trocava, nada ali era com HTTP, mas ele criou os 4 verbos, ele criou lá a estrutura de identificadores únicos, né, de URI,
e a gente trabalhava em cima desse conceito de arquitetura REST, em cima da nossa arquitetura orientada à arquitetura baseada em eventos. Tá? Então, não é obrigatória, REST não vai funcionar só com HTTP, mas é o local para onde ele foi pensado, é onde ele brilha, né? Se pudermos falar dessa forma. Mas qual foi a motivação para propor esse novo modelo para REST e não HTTP? Quando se vê, isso aí foi o REST foi a tese de doutorado de um aluno da Universidade de Berkeley, se não me engano, na Califórnia. Não, mas qual foi a motivação desse seu aluno de propor REST? Ah, do meu aluno, para mim era esse. Cara, já nem lembro mais, faz tanto tempo isso, porque a gente utiliza REST. Eu lembro que na época eu falei para ele assim, cara, eu só quero que você faça tal comando executar em tal lugar. Arruma o jeito que você quiser. Ele era o desenvolvedor web, aí o que ele fez? Resolveu fazer desse jeito. Se tivesse feito de outro jeito, ele teria aceitado também. Eu, particularmente, na solução que ele fez, eu não encontrei vantagem nenhuma comparada com N outros paradigmas de comunicação. Mas sabe quando você contrata um pedreiro e ele diz, eu só sei fazer desse jeito, você fala, faz do jeito que você quiser, meu amigo, eu só quero ver pronto. Não era nem isso que era a contribuição dele. Para o cara que criou o REST, o que ele vende lá na tese dele, além do fato dele ser muito conveniente para usar com serviços web por conta das características de como a web funciona, com o protocolo HTTP, os verbos da HTTP e tal, é que é um modelo de comunicação sem retenção de estado, ou seja, você manda na mensagem tudo que o serviço precisa para fazer o trabalho dele. E ele vende isso como uma vantagem, né? E, bom, não é aula de comunicação. Na aula de comunicação a gente vai falar de quais são as outras opções de comunicação. Mas isso acabou sendo uma vantagem. Mas lembre-se, o mundo web é HTTP do cliente para o servidor. Eu estou aqui cliente, se eu acesso a uma página web, é HTTP, para eu chegar lá no servidor, pegar os dados, trazer para mim. Internamente dentro do servidor não precisa ser HTTP, né? Mas no momento em que a galera começou a utilizar isso aqui, começaram a atacar isso aqui em tudo que é canto no desenvolvimento do sistema, inclusive internamente no próprio servidor, onde acaba trazendo mais malefício do que benefício. Aí a gente vai ver também na aula de comunicação outras opções. Uma coisinha que está na moda agora é o tal do gRPC. Quem aqui já ouviu falar disso alguma vez na vida? E provavelmente ouviu falar que gRPC ele é mais conveniente quando você quer fazer comunicações entre serviços dentro do servidor, mas não para você fazer a comunicação da interface do usuário com o seu sistema. Ali você tem que ir para algo que seja HTTP friendly. Eu acho que não, cara, mas eu não tenho certeza. O superficial que eu vi, eu entendi que não. Quer pegar o tema de trabalhar com o gRPC, que você já explica pra gente? Eu tinha pronto do MQTT. Não, então deixa pra MQTT. Algum outro trouxa pega o gRPC. Ele vai fazer isso hoje. Boa, boa. Tá curioso pra aprender? Você já é... Não? Não é desenvolvedor web, não? Eu fui. Já foi, né? Eu estou na Infraestrutura, você fala em infraestrutura de nuvem, né? O cara que chega e monta lá e entrega para o desenvolvedor. Tem demanda no mercado para isso? Você não vê isso sendo ameaçado, não? Porque, assim, eu vou dar minha opinião de leigo que observa de longe quando vocês vêm falar para mim que estão desempregados, né? Fica desempregado quem é PO, Product Owner, o cara que fica avaliando. Fica desempregado o cara que faz análise de requisitos. Fica desempregado o cara do qualidade de teste. O cara que não fica o front fica desempregado. O cara que não fica desempregado é o cara do back-end. Porque sem ele não tem sistema. E aí quando as coisas começam a apertar, você começa a jogar cada vez mais responsabilidade do back-end. Houve uma época que full stack era ele faz o back e faz o front. Hoje, full stack é o cara que faz o back, faz o front, conversa com o cliente, faz a integração, cuida da qualidade do software e ainda faz o deploy no cliente. Ou seja, é a empresa de um homem só, né? E aí a minha preocupação com alguém que... Tá vendo? Olha só. Interessante. Mas HTTP2, né? Porque tem uma característica, ele tem um negócio de compressão de cabeçalho, né? Ele é melhor
E aí eu estou perguntando só porque se você... Sabe, eu consigo imaginar numa situação de vacas magras, pega o cara que desenvolve o back-end, bota ele mesmo bolar a arquitetura do desenvolvimento. Eu trabalho pequeno, também que eu fiz tudo puramente, uma parte de infraestrutura, tem que ter uma pessoa que é de infraestrutura, é de DevOps, é de infraestrutura, aí vai receber o nome de rede, aí vai falar para o que sistema de falar e vai receber. Tá legal. Tem demanda então no mercado, né? Tem um cara que, sim, não sabe que vai receber o nome de mundo, mas não é só dúvida. Você vai resolver isso, vai falar com quem está falando lá, aí a partir de utilizar, você vai ter, você meio que naturalmente gerência. Você não se preocupa com infraestrutura física também não, né? Não, Tipo, também. também? Se a empresa falasse assim, então eu quero implantar infraestrutura agora no meu local aqui, porque eu não quero contratar serviços de nuvem, você também está, né? Isso é maneiro. Aquele já não. Não, tipo, era tudo isso, eu era full stack, ele full cycle, fazendo. Quer trabalhar de graça pelo bem da sociedade? Não, a gente está desenvolvendo um sistema que a gente tem que pensar numa infraestrutura para o sistema de vídeo monitoramento da UF. Eu acho que uns 4 mil euros para fazer com você, tudo isso aí também. Quando eu tiver que perguntar alguma coisa de infra, eu vou perguntar para você. A gente conversou com os fornecedores recentemente, mas fornecedor é foda, né? Ele já faz as perguntas capciosas tentando te vender mais coisa que você não precisa. E aí, em algum momento, a gente ainda está percebendo quando que estão tentando enrolar a gente, né? Mas talvez chegue um momento que a gente não vai saber se a gente está comprando a coisa certa que a gente precisa ou não. Aí, se chegar esse momento, eu falo com você. Eu vou fazer mais mestrado, pelo menos. Aí, qualquer coisa. Você falou do mestrado bom. A aula virou só pra ele agora, né? Tá bom, vocês podem continuar fazendo o que vocês normalmente fazem, mexendo no celular, dormir, olhar pro teto. Professora Cristina Boeres, eu acabei de ler um projeto que ela escreveu e o projeto é exatamente questão de alocação de recursos para máquina virtual, para container. Aí tem um negócio lá de escalonamento de container, de minimizar acesso à memória virtual. Envolve escalonamento e envolve essa parte de virtualização em nuvem. Parece que ela tem uns frameworks lá para você testar os escalonamentos e ver qual opção de escalonamento consumiu mais ou menos recurso. Aí se você falar com ela, talvez ela tenha um tema de mestrado para você em cima dessa área de escalonamento, já que você está interessado nessa parte de nuvem. Tá? Legal. Vamos voltar para cá. Com isso a gente conclui essa parte de estilos arquitetônicos. Estilo arquitetônico, recapitulando os que nós vemos. Estilo arquitetônico em camadas, orientado a serviço, baseado em eventos, centrado em dados e centrado em recursos, ou baseado em recursos, né? Deixa eu ver aqui, baseado em recursos. Agora a gente fala de arquitetura de sistema, e a arquitetura de sistema, como eu falei para vocês, é a parte arquitetural em que a gente se preocupa com em quais nós físicos, em quais máquinas reais, nós vamos colocar cada um dos componentes que compõem esse sistema distribuído. Tá? E aí a gente tem dois tipos de distribuição, já que a gente está pensando em distribuir componentes em nós que formam o meu sistema distribuído. A distribuição vertical e a distribuição horizontal. A distribuição vertical consiste em colocar em máquinas ou nós diferentes componentes logicamente diferentes, ou seja, aqueles que não desempenham a mesma função. Por isso que é chamado de distribuição vertical, porque remete bem àquela arquitetura em camadas, porque cada camada tem uma responsabilidade. E como cada camada tem uma responsabilidade, cada camada pode ir para uma máquina diferente. Aí a gente tem lá o nosso exemplo clássico da... Não achei que tivesse figura, mas não tem, não. Deixa eu voltar, que a gente vai achar. Da arquitetura web em 3 camadas. Tem a camada do cliente, que o que faz é visualizar no browser. Tem a camada de processamento, que é o Python, Java, seja lá o que for que vocês vão escrever aqui no meio do caminho. E temos o banco de dados. E a coisa mais intuitiva que você consegue imaginar no desenvolvimento web é o cliente está numa máquina, a parte que você fez lá em Java, Python, seja lá qual for a linguagem, está numa outra máquina, pegou o MySQL e instalou numa outra máquina diferente. Pronto, sistema distribuído com 3 máquinas. Cada um desempenhando um papel, cada um com uma função lógica diferente. Tá? E como as camadas são verticais, aí a gente chama de distribuição vertical.
Onde que ela aparece? Bom, como eu já falei para vocês, na própria a arquitetura em camadas, que a gente já aprendeu do estilo arquitetônico, mas é possível também você utilizar isso numa arquitetura orientada a serviço, quando você pega serviços diferentes e coloca em máquinas diferentes, que cada serviço é logicamente diferente um do outro. Quando a gente olha para isso aqui, aqui. Seja numa arquitetura em camadas, a gente consegue fazer a distribuição vertical, porque esse cara aqui vai para um nó, esse aqui vai para outro nó, esse aqui vai para outro nó. Mas numa arquitetura orientada a serviços, cada um desses microserviços correspondem a um componente logicamente diferente, ou seja, cada um tem uma função no sistema. E cada um deles pode ser colocado num nó diferente do sistema. E eu ainda tenho mais poder de distribuição vertical aqui do que aqui, porque aqui eu só tenho 3 camadas, eu não vou sair multiplicando camadas, modularizando melhor o meu sistema, mas aqui eu consigo, modularizando melhor o meu sistema, criar cada vez mais serviços e conseguir explorar ainda mais a escalabilidade, a distribuição vertical. Você está falando máquina de velocidade, você está falando Quando eu falo máquina, eu quero dizer nó físico. Que a gente, a aula começou definindo um sistema, a disciplina começou definindo um sistema distribuído como um conjunto de nós interligados em rede que aparecem para o mundo exterior como sendo um sistema único. Até um conjunto de nós autônomos também, né? É a definição de sistema distribuído. Então, a gente pensava em nós diretamente como sendo máquinas, né? E quando a gente pensa na computação distribuída, a gente pensa em várias máquinas, não tem como pensar diferente, né? Ninguém vai pensar num, vou construir um sistema distribuído altamente escalável e é um laptop, né? Que fosse um desktop, mas só uma máquina, você não vai ver aquilo como um sistema distribuído. Mas isso é como uma coisa surgiu, hoje em dia é muito complicado você definir o que é máquina e o que não é, porque eu pego máquinas físicas e crio máquinas virtuais. E aí? O que é meu nó? É a máquina física ou é a máquina virtual? O componente executa na máquina virtual, a máquina virtual executa na máquina física, as coisas ficam muito difíceis. Mas não tem muito como a gente errar se a gente pensar no nó físico, né? E depois a gente extrapola isso um pouco para lidar com as máquinas virtuais, tá? Tá bom. A distribuição horizontal, ela já é aquela em que distribui entre nós componentes que são logicamente equivalentes. Ou seja, você pega os mesmos, numa arquitetura orientada a serviço. Esse aqui é o serviço que toma conta do... como é que é o nome, gente? Estoque. Para você colocar item, remover item, para você cadastrar um item novo, tá bom. Microserviço que cuida do estoque. Uma instância dele, ou seja, só um processo, pode não dar conta do volume de requisições que o sistema tem. O que você precisa? Aumentar a quantidade, criar mais instâncias. Quando eu falo criar instâncias de um serviço, vocês entendem o que eu quero dizer com criar instância? Porque eu estou aproveitando a mesma palavra de programação orientada a objeto. Você cria a classe é só uma definição, ela não existe, ela ainda não é nada. Quando você quer instanciar, você cria o que a partir da classe? Não. Objeto. Você cria objetos. E de uma mesma classe você pode ter um objeto, 2 objetos, 3 objetos, 4 objetos, 10 objetos, 20 objetos, 30 objetos. Se eles são todos objetos da mesma classe, eles são todos objetos logicamente equivalentes. Eles fazem a mesma coisa. Objeto lista é uma lista. Ele serve para você inserir elemento, remover elemento. Pode ser que cada um tenha um conjunto diferente de elementos. O estado deles é diferente, né? Mas eles ainda são componentes logicamente equivalentes. Então, se você vamos pensar nisso aqui como sendo uma lista. Se uma lista não dá conta do que você tem que fazer no sistema, porque é muita gente, cria 10, cria 100, cria 1000, tá? Essa é a ideia aqui.
E a distribuição vertical, ela vai pegar vários componentes logicamente equivalentes, ou seja, mesma instância, instâncias diferentes de um mesmo serviço, e vai colocar cada subconjunto de instâncias num nó diferente. Isso é horizontal, né? Hã? Horizontal, né? Horizontal, desculpa, falei vertical? Não, distribuição horizontal. Eu só falei para ver se você estava atento, prestando atenção. Não, porque isso aqui, divisão horizontal, focado mais em suportar as cargas, e vertical, a hora que vem isso. Não, sua distribuição vertical é aquela que distribui componentes logicamente diferentes, distribuição horizontal é aquela que distribui entre nós diferentes componentes logicamente equivalentes. Não tenta diferenciar disso. É isso. Tá? Qual é a definição que você queria dar, que você queria inventar? Não, porque o horizontal parece que pega uma parte mais pequena do serviço, tem uma coisa carregada, você tem que você multiplica em décimas, aí consegue dividir. É efeito colateral. E a vertical Não tenta. É. Vamos lá. Tipos de arquitetura centralizada, já que a gente está pensando em quais nós colocar cada componente, né? Uma arquitetura clássica é a arquitetura cliente-servidor, ou seja, você tem os clientes, são aqueles que pedem, e você tem um nó servidor e é ele que atende todo mundo. Tá? Ele pode ser um modelo cliente-servidor simples ou um modelo cliente-servidor organizado em camadas. Fato é, existe um nó central que é ele que concentra todas as requisições que são feitas no sistema. É simples e, obviamente, o primeiro problema que você encontra nesse negócio é que não vai ser escalável, né? Tanto que desenharam o nó bem gordinho aqui, né? Você pode até tentar aumentar a capacidade desse nó, mas você chega no limite. A ideia do sistema distribuído é justamente que a união faz a força. Você queria ter vários nós aqui servindo para ajudar, né? E não um único nó fazendo tudo, um único nó parrudo fazendo tudo. Professor, naquela imagem lá, dá para pensar na arquitetura baseada em dados? Que você estava falando? Nessa da esquerda, a arquitetura centralizada, ela é uma arquitetura centralizada, né? Porque você tem um único repositório e esse único repositório ele é comum para todo mundo. Simplifica bem, né? E tem os problemas que tem na arquitetura centralizadas, né? Que é o gargalo. Além de ter o problema de escalabilidade por causa do gargalo, porque ele centraliza tudo nele, né? No único ponto, ele é o único ponto de falha, ou seja, ele deu problema, já era. Mas é fácil de fazer, né? Contextualizar essas duas coisas com a distribuição de arquivos. Distribuição de arquivos que, obviamente, vocês possuem direitos autorais para acessar cada um deles. Direitos autorais não, de direitos de acesso, né? Para consumir o conteúdo. Como música, vídeos, cópias de segurança. Havia uma solução lá na década de 90 chamada Napster, ou em bom carioquês, Napster. Já ouviram falar no Napster alguma vez na vida? Hã? Documentário, né? Era um servidorzão que você pegava seus arquivos, jogava lá e tudo quanto era arquivo que você quisia, você perguntava lá. Tinha um sistema de diretório, né? Você colocava lá, Madame Web, Vingador Ultimato, álbum da Taylor Swift. E aí, se ele encontrasse lá, era ele que armazenava os dados todos, né? Então era ele que possuía as informações, ele distribuía as informações e você fazia download das informações. Se tivesse algum conteúdo que não estava lá ainda, você ia e fazia o upload lá para eles passarem a ter o conteúdo. Qual é o problema? Quando a polícia bateu lá, pegou tudo, fechou tudo, ninguém tinha mais nada, né? E era bem difícil falar que eles não eram culpados, já que eles estavam concentrando nele todos os conteúdos que violavam direitos autorais. Copyright. Aí a galera pensou, não dá pra... Primeiro que quem tá querendo fazer esse tipo de coisa pensou, não dá pra eu ficar com os dados, porque senão sou eu que estou infringindo a lei. E aí começaram a surgir outras soluções. Uma delas foi, então não vai ter um único cara que vai ter. Cada um vai ter seus arquivos. Eu tenho os meus, ele tem os deles, você tem os seus. E a gente cria uma rede para diretamente um ficar trocando com o outro. Torrent não, Emule. O Emule era assim.
Tanto que às vezes você fazia uma busca por algum tipo de conteúdo, você só encontrava conteúdo de pessoas que estavam online naquele momento. Se você fizesse a busca 1 hora depois, você encontrava um outro conjunto completamente diferente. E quando você ia pegar, você escolhia de quem você queria pegar. Era maneiro, você viu o nome das pessoas. Aí tinha um negócio lá que você clicava, que abria um chat, você conversava com uma pessoa, às vezes falava assim, pô, vem cá, tu não tem também aquele negócio assim, assim, assado, não? E eu não sei por que o Emule... Era bom, né? Ele era bom, não sei por que ele acabou saindo da moda, né? Mas ele já era uma arquitetura descentralizada, porque se você parar para pensar que todos os arquivos que você tem interesse em baixar é o serviço a ser prestado, né? Você fazer o download desses conteúdos, no Napster você tinha uma arquitetura centralizada em que um único cara tinha todos os arquivos. E no Emule era o completo oposto. Na verdade, cada usuário do sistema tinha seus próprios arquivos, ele escolhia compartilhar com os outros se quisesse ou não. Ah, mas como é que eu vou achar o José, como é que eu vou achar o Leon? Aí eles tinham lá um esquema de que alguns nós eram chamados de super peers. Eram algumas máquinas que a pessoa garantia que ela ficava ligada 24 horas por dia. Você podia ter 10, 100, 1000, 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões. Bota na Rússia, no meio da Sibéria, onde ninguém vai te encontrar, qualquer lugar onde tenha, como é que se diz, o nome disso, uma lei de regulamentação na internet fraca, né? E aí colocava nesses lugares esses servidores, esses endereços desses servidores eram conhecidos e era a partir desses servidores conhecidos que você ganhava acesso à rede. Observe aqui que tem alguns nós que são mais gordinhos e outros que são mais fininhos. Pensa que esses mais gordinhos eram os nós que eram conhecidos. Você se conectava a um deles e a partir deles você conseguia ter acesso à informação de todos os outros. Mas a maneira como você achava o conteúdo era, até o nome do protocolo era engraçado, era Gossip Protocol, protocolo baseado em fofoca. Você pede pro cara em que você está conectado. Se ele não tiver, ele sai perguntando pros vizinhos dele, vem cá, tu tem esse tipo de negócio aqui? Você tem esse negócio aqui? Eventualmente caía em alguém que falava, porra, eu acho que eu tenho. E aí chegava e... Mas também podia ser que não achasse, e não achar não quer dizer que não tivesse, né? Às vezes não achou porque cansaram de fofocar e não achar informação. E aí tem o torrent, que a gente vai falar mais dele depois, mas o torrent mescla as duas coisas, né? Porque qual é o problema do torrent? Cada pessoa tem os arquivos, é parecido com isso aqui. Mas para você saber todas as pessoas que têm aquele arquivo para você pegar delas, você tem que ir num lugar pegar o arquivo com essa informação, que é o tracker. E é normalmente esse site que ele é o centralizador e é esse site que a galera vai lá e derruba, tipo o Pirate Bay. Mas eles tentam sempre se isentar dizendo, a gente não possui conteúdo nenhum, a gente não está infringindo nada, a gente permite que as pessoas coloquem aqui os arquivos que têm as informações de onde baixar qualquer conteúdo que eles queiram, mas o conteúdo não é da minha responsabilidade, é da responsabilidade das pessoas. Que é mais fácil processar e prender os donos de um site do que prender, sei lá, 1 bilhão de pessoas que fazem parte dessa comunidade, né? Embora na Alemanha eles façam isso, tá? Na Alemanha em 2006, 2007, que eu estava lá, teve um aluno da universidade que ele não foi preso, mas ele teve que pagar uma multa de 1.000 euros, que era dinheiro pra caralho já na época, né? Hoje em dia tá dando aí seus 6.000 reais, porque ele foi baixar uma música e era um arquivo falso, né? Era na verdade um bait lá da polícia, que se você tentasse baixar aquele conteúdo, eles viram que você estava pegando aquele conteúdo deles e estava pegando o conteúdo de maneira ilegal, porque lá a regulamentação é um pouco mais séria, então não é só quem distribui que é culpado, quem consome também é culpado, né? Nos Estados Unidos é assim também, né? Um tempo, a provedora de internet ligou para ele e pediu para ele parar. Eles tinham a informação de que ele estava tentando baixar, era o streaminho, ele queria ver uma série. Aí ele parou para baixar a série, aí o provedor de internet cortou a internet dele e ligou para ele, falando que não era. Ainda bem que foi o provedor, né? Porque o provedor ele tem que... Se a polícia chegar e pedir, eles são obrigados a entregar, e aí vai ferrar você. Então ele já te avisa logo de cara para não... Se não tem prova, não tem crime, né? Como um amigo meu PM já falou, se não tem corpo, não tem crime. Ele contou esse caso, eu achei engraçado. Pelo que eu sei, nos Estados Unidos, tipo assim, os provedores de internet, não importa o que você está fazendo torrent, você torrent de
torrent, né? E daí, tipo assim, eles podem ou cortar a internet da pessoa, ou então falar para a pessoa parar se não vai tomar multa. Aham. Ela não pode ser presa ou detida por isso. É algo entre ela e o provedor. Presa não, mas talvez pagar uma multa, né? Por exemplo, esse caso que eu falei pra vocês, a pessoa não foi presa, a pessoa só foi condenada a pagar uma multa. Sim, só que eu acho que, tipo assim, quem faz isso não é o governo, é o provedor. É o provedor, né? Ah, interessante. Nos Estados Unidos. Aham. Às vezes pode ser porque a multa chega pro provedor, né? No final. Não E aí eles vão e já cortam logo mal pela raiz direto no cliente, né? Graças a Deus que nós somos muito inteligentes e inventamos a VPN, né? E aí pronto, problema resolvido. Usa uma VPN da Rússia e tá tudo certo. Rússia, China, Coreia do Norte. Vamos lá, vamos falar aqui da nossa arquitetura centralizada. Então ela tem a vantagem de ser simples, mas ela tem a desvantagem de não ser escalável e ter um ponto único de falha. O modelo mais simples é o modelo tradicional cliente-servidor, ou seja, cliente se conecta no servidor, servidor faz tudo, provê o serviço e retorna para o cliente. Isso se parece muito com o modelo lá do desenvolvimento web, que vocês fazem introdução ao desenvolvimento web, que uma única máquina faz tudo, né? Ela tem o banco de dados, ela tem a parte que faz o processamento. A única coisa que poderia ficar representada um pouquinho melhor é botar o cliente numa máquina diferente, o cliente se conecta com o servidor é o cara que faz tudo, ele não joga nada para ninguém, é só um único nó servidor, ele atende aquela requisição e retorna para o cliente. E aí, pensando só nessa relação cliente-servidor e pensando num sistema distribuído, tem algumas funcionalidades que devem ser implementadas, surge a questão de quanto do processamento, quanto da carga de trabalho a gente coloca no cliente, quanto da carga de trabalho a gente coloca no servidor. E aí surge a definição de clientes gordos e clientes magros. Clientes gordos e clientes magros foram vítimas do politicamente correto, porque isso ofende os gordos, e aí passaram a se chamar de clientes ricos e clientes pobres. Não, é porque o problema daqui do cliente gordo e magro é que você associa o gordo a ruim. E aí quando você fala cliente rico e cliente pobre, o rico é o ruim. E aí não existe racismo perverso, né? Então se o rico é o ruim, tá certo. Porque a ideia de gordo é que ele faz muita coisa, magro que ele faz pouca coisa, e aí para falar, dá para fazer o paralelo com rico e pobre também, né? Rico é aquele que tem muito, pobre é aquele que tem pouco. Muito porque o rico tem muitos recursos, ele tem mais capacidade de armazenamento, ele tem mais capacidade de processamento. Vamos pensar no mundo dos jogos online. Então, um ótimo exemplo para cá. O que é um exemplo de um cliente gordo? O jogador que tem uma máquina muito potente, da GPU, e ele consegue fazer todo o processamento gráfico na máquina dele, então a máquina dele roda o jogo e ele só precisa ganhar acesso à rede para receber os comandos da localização das outras pessoas que estão jogando com ele e enviar também as informações dos comandos que ele está dando no jogo. E você tem um mínimo de comunicação em rede acontecendo. Então você consome pouco recurso de rede, o servidor é bem simples, né? Praticamente para colocar os jogadores que fazem parte ali daquela sessão em contato um com o outro. E aí ultimamente a gente viu um caminho diferente desse mundo do jogo online, né? Que não é mais a sua máquina que executa o jogo, na verdade o jogo roda na nuvem, e a sua máquina passa a ser só uma tela para você visualizar o que está acontecendo no jogo e o teclado para você dar os comandos. Agora você passou a ser um cliente magro. Só um stream da tela do jogo, né? Começou a ficar popular agora, primeiro porque a qualidade da internet está muito boa, né? Então você tem uma latência baixa para receber o streaming. No passado, com aquela internet de 56 kbps, não dava para você imaginar que você ficaria recebendo o streaming, que aquilo ali teria uma latência aceitável, mas 56 kbps dava para pelo menos enviar as informações de tiro, posicionamento e tal.
E os jogos ficaram muito potentes, precisa de uma GPU extremamente cara, né? Tem jogo que para você jogar no máximo vai ter que comprar uma máquina de quê? 20 mil reais? Não quer dizer que todo mundo queira jogar sempre na qualidade máxima, né? Mas é só que a arquitetura começou a ficar muito cara e isso é mais barato, pagar uns 10, 20 reais por mês aí, esse jogo roda na nuvem e você joga. Então é um bom exemplo para você contextualizar o que é um cliente gordo e o que é um cliente magro. Na época em que surgiu essa definição de cliente gordo e cliente magro, era muito popular falar disso aqui, dispositivos móveis. A gente tem que pensar na época do Nokia tijolão, né? Que só tinha o jogo da cobrinha e nada mais, e aí depois começaram a vir as primeiras coisas com uma tela colorida para você interagir com uma caneta, e era muito pobre em recursos. A memória RAM era 256 KB, né? Não chegava nem a 1 MB de memória RAM. E eles precisavam projetar essa arquitetura de modo que o mínimo ficasse do lado do cliente. E o mínimo, quando você pensa agora num sistema de informação, só tem a interface. Você chega ali, digita uns numerozinhos e tal, mas todo o processamento que tiver que ser feito, você tem que pegar esses dados, mandar para um servidor, o dado é processado para um servidor. Aquilo ali é só uma interface para visualização do conteúdo. E aí vem a questão, né, de vem cá, mas quanto que eu vou processar local, quanto que eu vou processar no lado do servidor? Ficar levando tudo para o servidor também gera problema de latência de rede, né? E aí o livro contextualiza com a aplicação tradicional web em 3 camadas, onde você tem a interface do usuário, a aplicação e o banco de dados, e como que você consegue separar, né, traçar a linha que divide o que executa no cliente do que executa no servidor. Então a gente pode ter, por exemplo, que na máquina do cliente só tem a interface e você só consegue entrar com os dados e mais nada. Nem a verificação se você digitou um CPF válido ou não ficaria no cliente, né? Tudo isso seria no servidor. Então até parte da interface do que seria papel da interface fica no servidor, fora a parte de processamento da aplicação e banco de dados. Você pode ter o mais tradicional, né, que é imaginar que a interface fica só do lado do usuário e a aplicação e o banco de dados ficam do lado do cliente. Você pode ter parte da aplicação executando do lado do cliente. Aqui tem um exemplo de formulário que precisa ser preenchido corretamente, né? Aí ele vai e faz a verificação se você preencheu tudo correto no formulário ou não. Você disse que o cliente gordo é considerado ruim? O cliente gordo era considerado ruim na época em que esse conceito surgiu, porque ele surgiu no conceito de dispositivos móveis. E quando ele surge no conceito de dispositivos móveis, o que se queria era que o dispositivo do usuário ficasse cada vez mais barato. Como você barateia o dispositivo do usuário? Tirando dele toda a capacidade de processamento e armazenamento e deixando o mínimo que você precisa, para ele só se tornar uma interface para você interagir com um serviço web. E aí era visto que o cliente gordo era algo ruim, que o cliente magro era algo bom. Hoje em dia, tudo vai depender do que é que você está desenvolvendo e qual que é o seu propósito. É muito comum você depositar coisas no cliente hoje em dia, porque ninguém imaginava, acredito eu que ninguém imaginava, né? Talvez um sonhador ou outro, que em menos de 20 anos, esse negócio aqui teria 8 GB de memória RAM. Porque há 20 anos, nem um computador desktop tinha 8 GB de memória. O meu primeiro computador foi em 2001 e ele tinha 256 megas de memória. 2001, 25 anos atrás. O próximo que eu tive foi em 2006. Devia ter 1 giga. Acho que nem 1 giga. Ah, não, ele tinha 1 giga, porque eu achei os pentes de memória dele esses dias. Eu tinha 2 pentes de 512. Eu acho que ele está até aqui. Porque quando eu dou aula de arquitetura, eu gosto de... Isto é um fóssil de TI.
Não é nem DDR, é DIN, que era um negócio que veio antes do DDR. Olha lá, vai passando aí. É igual baseado, né? É verde, você segura para perto praça. Tá? Então, naquela época, não se pensava que esse dispositivo teria toda essa capacidade de processamento que ele tem hoje em dia. Aí você pega agora, isso aqui tem 8 núcleos de 2 GHz. E nem é o top de linha, é o intermediário, que custa ali na casa de 1.500. Hoje, a maioria das vezes, o servidor quer que você seja A coisa acabou evoluindo para despejar a carga de processamento e armazenamento nos usuários, ao invés de tirar dos usuários e deixar na nuvem. Isso é a GPU também, né? Tipo, o cara, por exemplo, tem 20 mil para colocar no negócio. Assim, tudo depende muito do nicho de mercado, né? Porque quando você vai para o streaming, ali a ideia já foi ao contrário. A ideia já foi de deixa todo o conteúdo do lado do servidor e você só tem uma tela para visualizar. Imagina no passado, se você quisesse ter uma videoteca na tua casa, você ia ter que ter um monte de fita cassete, ocupar um prédio inteiro. E aí imagina que a gente já modernizou um pouco mais e foi para a mídia digital, mas você ia ter que comprar os filmes e fazer o download deles, e você ia ter que ter tudo guardado em HD, e se deu defeito, você perdeu o HD, você perdeu o seu filme. E a coisa no mundo multimídia acabou evoluindo para você ter tudo armazenado no servidor e você só consome sob demanda. Se quiser assistir, o mundo inteiro está ali disponível para você. Na hora que você parou de pagar também, você não tem mais nada para você assistir, né? Então a gente vê que em alguns casos as aplicações usam clientes gordos, em outros casos as aplicações usam clientes magros. E o exemplo do streaming com Netflix é um bom exemplo do cliente magro. Né? Mas em compensação, os jogos acabam sendo bons exemplos de cliente gordo, que o próprio usuário tem a GPU ali e executa tudo. Foi? Mas depende do recurso também, né? Porque, teoricamente, o cara que consome streaming, ele também é rico de recursos de internet, né? Tudo isso acabou, a escolha, os clientes magros acabaram sendo viabilizados pela melhoria na comunicação, né? na velocidade da internet. Mas os clientes gordos acabaram também se popularizando por causa do barateamento e da miniaturização dos recursos computacionais. Tá? Professor, eu não sei se minha memória está me traindo, mas me lembro assim, eu acho que talvez a evolução da computação móvel tenha sido mais rápida do que a disponibilidade de rede móvel. Eu me lembro assim de já ter dispositivos tipo iPhone e ainda tem um gargalo bom, que você tinha um dispositivo bom, mas não conseguia se conectar, porque a rede era uma porcaria. É verdade. Os dispositivos eles ainda evoluíram mais rápido até do que... streaming de assim, há 10 anos atrás, por exemplo, não tinha essa qualidade toda. Não conseguia assinar um serviço, sei lá, estrangeiro, por exemplo. Porque daquela conexão de escada, a próxima evolução foi o DSL, né? Que já permitia ali uns 1 mega, 2 mega de velocidade. E foi bem mais recente que veio a fibra ótica, e a fibra ótica começou a passar por qualquer lugar, né? E aí sim, aí foi um ganho absurdo de velocidade. Mas é verdade, até porque o tempo que eu morei na Alemanha até 2012 eram alguns megas de velocidade que a gente tinha, poucos megas, em 2012. Só que lá em 2007 já tinha a placa de ônibus lá dizendo tal ônibus chega em 3 minutos. E agora isso está chegando aqui em 2020 lá na cacetada, né? Tem alguns pontos de ônibus que aparecem o letreirozinho dizendo seu ônibus chega em tantos minutos. Eu nem sei o que tem lá agora. Quando eu for lá já vai ter carro voando, né? Ou não, uma explosão de BYD para tudo que é lado. Uma coisa que eu já consigo imaginar ver muito difundido lá são as estações para abastecer carro elétrico. Aqui você vê uma ou outra, uma vez na vida, outra na morte, mas também você vê um carro elétrico também, um ou outro, uma vez na vida, outra na morte, né? E lá eu já consigo imaginar cidades que qualquer vaga que você tenha para estacionar no centro urbano já tem ali as
estaçãozinha Aqui para no você. Plaza, eu acho que sim. No Plaza tem? No Plaza. Mas não deve ser muitos, né? Pelo menos quando eu vejo o comércio em beira de estrada que tem 2. Né? O Plaza, sendo um shopping, talvez tenha 10, 20, né? Acho que não é muito. É, paga 60 reais de estacionamento. Agora imagina você estacionar em Caraí, cada vaga de Itaboraí ter um negócio para você abastecer, né? Mas vai demorar, né? Não é da noite pro dia. Quando inventaram o carro também não tinha do nada um posto a cada 100 metros, né? Então, algumas pessoas tinham que continuar com o cavalo. Era mais fácil achar capim que posto de gasolina. Vamos lá. Um exemplo em que parte do banco de dados fica no cliente é quando você tem um site de compra que o carrinho fica guardado no cliente com um cookie. É uma maneira de você jogar para o cliente parte do banco de dados da aplicação. Já vimos que isso aqui tem desvantagem, né? Que se eu entrei no site do Mercado Livre, aqui no meu laptop, comecei a fazer uma compra, mas aí eu fui, desliguei o laptop, acabou a bateria, eu resolvi terminar de concluir a compra no meu celular, meu carrinho já era, né? Mas só para mostrar que dá para você escolher onde é que você quer colocar as coisas. E você pode pensar também no modelo multicamadas, em que você pega a responsabilidade do servidor e você quebra, por exemplo, bota a camada de processamento num nó, coloca a camada de banco de dados num outro nó. Mas ainda assim a gente está falando de uma arquitetura centralizada. Aqui é a figura que eu estava procurando. Já na arquitetura descentralizada, não existe um único ponto de controle que coordena toda a operação da aplicação. Na verdade, todo esse controle é distribuído e numa arquitetura descentralizada de verdade, nenhum nó é insubstituível. Qualquer outro que continue lá, se você tem 100 e um morre, os outros 99 têm que ser capazes de continuar trabalhando. Isso é uma boa arquitetura descentralizada. Tá? Então ele é tolerante a falhas e ele oferece escalabilidade, porém ele é muito mais complexo para trabalhar e tem uma latência maior também. Só lembrar do exemplo que eu falei para vocês do Emule, né? Que era o software lá de distribuição de arquivos, que você escolhia uma das várias opções de super peer para se conectar nele. Esse cara só conhecia as vizinhanças dele, mas se esse cara aqui quisesse alguma coisa que está nesse cara aqui, ele tinha que inundar essa rede com um protocolo de fofoca para ver se ele descobria a informação que está do lado de cá. Lembrando, você não buscava um nó, você buscava uma informação. Tem que descobrir quem tem, se é que alguém tem, né? E isso demorava. Porque não havia uma maneira estruturada de você encontrar a informação. Era tipo, sai perguntando que se alguém tiver, quem tiver responde. Vamos lá. E as redes peer-to-peer elas se dividem em 2 tipos, as estruturadas e as não estruturadas. Não estruturada é aquele exemplo do Emule que eu falei, né? Ninguém sabe onde está nada. E quando a gente pensa em estruturar, normalmente ela é estruturada utilizando alguma coisa de hash. Lembra a tabela hash? Operação OD1 para achar as coisas. Então você olha o conteúdo, só de olhar o conteúdo já sabe, pô, se alguém tem é esse cara aqui, se esse cara não tiver é porque ninguém tem. Só que quando você só pensa na tabela hash para resolver o problema, é aquela coisa, cada um vai ter tabela hash do sistema todo, vai ter só um cara para a tabela hash, você volta a ter algo centralizado, né? Então a gente tem que pensar alguma coisa um pouco mais inteligente do que isso. Uma delas, bem inteligente, inclusive vocês já ouviram falar no banco de dados chamado Cassandra? Ele implementa isso aqui, essa topologia em anel implementado como uma rede peer-to-peer estruturada. Aliás, eu nem falei, né? Rede peer-to-peer é isso, né? Essa arquitetura descentralizada em que cada nó, nenhum nó é insubstituível, né? E eles todos trabalham juntos, distribuem todo o papel da função do sistema. Eu tenho que definir para vocês também o que é uma rede de sobreposição.
Enxerguem esses nós aqui embaixo como sendo nós físicos, máquinas reais, e que estão interconectados em rede. Tá? Não é, mas eu quero que vocês imaginem agora dessa forma, tá? Que cada um desses nós aqui são máquinas virtuais. A rede física é essa aqui de baixo, né? Esse negócio aqui, meio grafo, né? Isso aqui, na verdade. Eu ia falar meio que uma árvore, mas não é uma árvore não. Isso aqui é um grafo. Parece até o desenho de um vírus, na verdade. A forma como eles estão conectados. E você quer, com suas máquinas virtuais, construir uma rede em anel. Ou seja, cada nó está ligado diretamente a dois nós, o próximo e o anterior. E a maneira como uma informação sai daqui e vem para cá, bom, ela pode pegar esse caminho aqui ou ela pode pegar um caminho do outro lado, né? Onde em cada nó físico eu vou colocar cada um desses nós virtuais. Não importa, né? Vocês estão vendo aqui as setinhas indicando algum tipo de distribuição, né? Isso é o que a gente chama de uma rede de sobreposição. Porque eu criei uma rede virtual com máquinas virtuais, isso aqui é uma rede de computadores, mas ela é uma rede que está sendo construída sobre uma outra rede. E observem que adjacência aqui não necessariamente significa adjacência aqui. Deixa eu achar aqui um exemplo bem absurdo que seja bem distante. Que não tem aqui. Ah, aqui ó. Esses dois aqui ó. Estão vendo esses dois? Esse aqui está nesse nó físico aqui. E esse aqui está nesse nó físico aqui. No mundo virtual eles são adjacentes. Aqui é 4, é 2, é 1, o Wesley. Também, né? Ele está bem distante? Deixa eu ver. Está bem distante também, é verdade. Ele também está bem distante. E já está desenhado, né? Porque para essas informações saírem aqui desses nós adjacentes, o E1 e o E4, essa informação vai ter que sair daqui, vir para cá, vir para cá, vir para cá e depois vir para cá. Tem um total de 1 salto, 2 saltos, 3 saltos, 4 saltos em algo que teoricamente é, né, lado a lado um com o outro. Mas ainda há suas vantagens em desenvolver rede de sobreposição. Pedi para vocês enxergarem isso os nós como sendo máquinas virtuais, porque faz mais sentido para quando a gente pensa em rede, pensar em rede de computadores, né? Mas não precisa ser uma rede de computadores. Poderia ser só um conjunto de processos que você desenvolveu, cada processo responsável por um subconjunto de informações. E cada processo sabe qual é o próximo processo, sabe qual é o processo anterior. Até porque se você for levar o pé da letra, a máquina virtual é um processo, né? Então, a gente não está indo tão longe assim da definição, tá? Mas é porque acho que pensar em máquinas virtuais ajuda o conceito de rede de sobreposição, o termo rede fazer sentido. Vamos pensar agora num cenário, esse aqui é um cenário de armazenamento de dados. A gente tem um conjunto de dados, a gente tem uma rede com vários nós e a gente quer distribuir esses dados entre esses nós que nós temos disponíveis. E quando eu quiser buscar alguma determinada informação, eu quero saber se essa informação está armazenada nesse sistema, uma possibilidade seria consultar todos os nós, mas isso não é escalável, né? Então o ideal seria que eu já soubesse qual é o nó em que aquela informação tem que estar, se é que a informação está nesse sistema, ou se não tiver, que simplesmente diga para mim, olha só, essa informação não se encontra aqui. Para isso, primeiro, para cada tipo de informação, aqui a informação está sendo texto, né? Não é uma possibilidade. Você precisa de uma função que transforme esse texto em uma chave. E essa é a função hash. E uma função hash boa, ela vai pegar textos e transformar em chaves, e essas chaves vão ser números bem espalhados. E não tudo concentrado, tipo, digamos que eu tenha um total de 1 milhão de chaves. Eu não quero que fique tudo
tudo concentrado entre 1 e 10. Eu quero que esses valores fiquem bem espalhados para quê? Para as minhas informações ficarem espalhadas entre todos os nós que compõem o meu sistema distribuído. Hã? Não ter colisão é um requisito base, né? Não pode haver colisão, mas além de não haver colisão, você não quer que todos os dados fiquem num único nó. Porque a ideia é a experiência. Você quer que obrigatoriamente cada informação seja separada do nós possível. Mas Isso. tem um momento que, por exemplo, você quer que informações do mesmo tipo se encaixem no mesmo tipo de nó. A gente não tem esse requisito aqui. Tá. Você pode pensar em situações assim, mas não é a situação que eu quero apresentar para vocês. No Cassandra que você falou, ela funciona assim. Ah, tá. Isso aqui não é o Cassandra, mas é uma tecnologia que é usada no Cassandra também, né? Não é que assim, isso aqui é o Cassandra, não, mas isso aqui é um algoritmo para a criação de uma rede peer-to-peer para distribuição de dados, e o Cassandra utiliza esse sistema, que é o chamado sistema CORD, que é... vai aparecer lá na frente, tá? Mas tem isso. Tá? Mas cada item de dado vai ficar associado a uma chave, e aí você tem que pegar esses itens de dados e colocar em algum nó, ou seja, cada nó vai ter que ser responsável por um subconjunto de chaves. Uma maneira simples de você dizer qual nó fica com cada chave é utilizar o que a gente chama de módulo hash. Então, digamos que eu tenha... Aqui eu não vou colocar o dado, mas eu vou partir do princípio que eu já tenho as chaves, tá? Digamos que eu tenho as chaves 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que eu só tenho 3 nós e eu quero distribuir essas 8 chaves entre 3 nós. O que eu faço? Eu faço módulo. 0 módulo 3 é 0, 1 módulo 3 é 1, 2 módulo 3 é 2. Então 0 fica no primeiro, 1 fica no segundo, 2 fica no terceiro. E aí a coisa começa a voltar, né? 3 módulo 3 é 0, que 3 dividido por 3 dá 1, resto 0. Então 3 fica no primeiro. Preciso continuar explicando ou já entenderam aqui como é que é essa distribuição? Isso aqui é fundamento, é FMC, né? Esse negócio aqui. Maravilha. O problema é, digamos que um nó se perca, falhou, sumiu, morreu. Agora eu só tenho 2 nós no meu sistema e eu preciso distribuir essa informação entre os 2 nós. Então eu não vou fazer mais módulo 3, eu vou fazer módulo 2. Quando eu faço o módulo 2, eu já fico com isso aqui, né? Um nó ficou com todas as chaves pares, outro nó ficou com todas os pares, todas as chaves ímpares. Problema: houve uma redistribuição de conteúdo, até do conteúdo que estava em nó que não foi afetado. Porque o 3 que estava no nó 0 teve que passar para o nó 1. Mas por que isso não deu problema? O ideal seria o quê? Que na hora em que falhou um nó e você teve que redistribuir conteúdo, que você só redistribuísse do nó que falhou, né? Pega o conteúdo do nó que falhou e redistribui entre os outros. Quando você tem um hash, que a gente chama de hash consistente, toda vez que tiver que haver uma redistribuição, porque a quantidade de nós que você tem para trabalhar diminuiu, ele só distribui aqueles elementos, aqui são dados, né, que estavam associados ao nó que desapareceu. Então aqui continuou com 0, 3 e 6 no primeiro, continuou com 2, 5 e 8 no terceiro. Só o 1, o 4 e o 7 que mudaram de lugar. O 1 e o 4 ficou no primeiro, o 7 ficou no segundo. E é isso que a gente chama de hash consistente. Você quer hash consistente em que situações no sistema distribuído? Em qualquer tipo de situação em que a redistribuição envolva mover dado de um lado para o outro. Se isso for dado num banco de dados, essa redistribuição que acontece, cadê ela? Que acontece aqui, ela é horrível. Porque você tem que ficar pegando dado que está armazenado no nó 0 e tem que mover esse dado para o nó 2 aqui, né? O novo nó 1, depois que o 2 desapareceu. Agora, se você estiver falando de distribuição de requisição de cliente para serviços, e se o seu serviço for um serviço que não retém estado, aí não tem problema haver essa mistura. Porque digamos que 3 é o cliente Leonardo, né? 3 é o cliente Leonardo. E quando ele estava enviando requisições para esse sistema, as requisições estavam vindo para o nó 0.
e o sistema tinha 3 nós. Aí um nó falhou, só teve 2 nós, e agora a próxima requisição que você enviar vai ser atendida pelo nó 1. Qual o problema? Se é um serviço que não tem retenção de estado, então o nó 1 consegue atender essa tua requisição da agora sem nenhum conhecimento das requisições que você havia enviado anteriormente do nó 0. Por isso que a gente quer desenvolver sistemas preferencialmente que não tenham retenção de estado, para que qualquer um, pensando na arquitetura orientada a serviços, qualquer instância de serviço consiga atender qualquer requisição, e você não é obrigado a ter sempre a mesma instância atendendo as requisições que venham do mesmo cliente. Tá? Então, não é escolher hash consistente sempre. Escolha hash consistente quando você souber que redistribuir vai envolver movimentação de dados. Se redistribuir não envolver movimentação de dados de um lado para o outro, então não pode, até porque para você ter um hash consistente ele não vem de graça. Se você se deu ao trabalho de desenvolver um hash que não mexe em quem já estava, só mexe nos novos que chegam, você paga um preço por isso. Vai ser um jeito mais caro de trabalhar com esse hash. E é aí que eu falo do sistema CORD. Porque o sistema CORD, ele é utilizado no banco, ou uma variação dele, né, é utilizada pelo banco de dados Cassandra, e como a gente está falando de banco de dados, nós estamos falando de dados. E em dados, a gente quer essa característica aqui no banco de dados, que se um nó do seu banco de dados desapareceu e você tem que redistribuir essa informação para os outros nós que permanecem no sistema, você só quer redistribuir as informações dos nós que deram problema, ou não vou dizer nem que deu problema, digamos que você só superdimensionou o seu sistema, botou muitos nós nele, mas você não tem aquela quantidade de informação toda para ter aquela quantidade de nós, então você resolve diminuir. O seu sistema não quer mais ter 100 nós, agora ele vai ter 80, tirou 20. Tirou 20, então as informações que estavam nesses 20 que você está tirando tem que ser redistribuídas entre os outros 80. E aqui você não quer fazer uma rearrumação de tudo, só quer pegar os dados que estão nos 20 que estão saindo e levar para os 80 que continuam fazendo parte do sistema. Tá? Só que agora já são 9h45, eu não vou ensinar o CORD para vocês agora, tá? Então, na próxima aula a gente fala do CORD. É bem maneiro, ó, envolve logaritmo, envolve módulo, envolve... Cadê aqui? Nós virtuais. E tem continha para fazer. Continha para fazer é legal, que é coisa maneira da gente colocar na prova, né? Lembra que eu falei para vocês? Estuda para P1, que a P1 é só ficar decorando algumas coisinhas ali e tal, e que a P2 é mais difícil. Então, já está começando. Tá?